Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. O Recepcionista é um thriller que entrou recentemente na Netflix e, embora ele não seja de terror propriamente dito, tem um suspense interessante e alguns elementos bem originais. Por isso, resolvi trazer aqui pro Dicas. Mas antes da gente começar, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para divulgação. Ativa o sininho pro YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas. E bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers eu aviso. Inicialmente temos imagens de câmeras em um quarto de hotel sendo analisadas por um jovem garoto que ao assistir fica repetindo as falas das pessoas que se hospedam lá. Não demora muito para entendermos que Bart está vendo aquilo de casa e que é uma pessoa com síndrome de Asper. Em seguida ele se dirige até o hotel onde cumpre o turno noturno da recepção quando presencia um crime que mais tarde o colocará como principal suspeito. Hey, how you doing? Hey, how you doing? O Recepcionista, ou The Night Clerk, é um filme de 2020 dirigido e escrito por Michael Christopher que estava em alta na Netflix. No entanto, suas críticas são controversas. Li em muitos lugares sobre o quanto a trama é fraca e previsível e com poucos elementos chamativos. E embora eu concorde em partes, considero muitos pontos interessantes. O primeiro deles é o fato de o personagem principal de uma história de suspense ter transtorno do espectro do autismo. Muitas vezes nós escanteamos essas pessoas e as descartamos do convívio social. Infelizmente pode ser comum a gente ver o Bart chegando no hotel e pensar, olha, ele trabalha. É lógico que ele trabalha. E em relação a esse aspecto, que atuação do Tye Sheridan. Não acredito que tenha sido um papel fácil e definitivamente o ator se entregou, conseguindo uma ligação com o público. Outro personagem importante na história e na vida real é a mãe de Bart, que protege, acolhe e mesmo assim lhe dá liberdade para viver sua vida. Alguns outros personagens são mais fracos, vou comentar melhor na parte com spoilers, mas sobre a trama em si. De fato não há nada inovador e o que você imagina que está acontecendo é o que está rolando mesmo. Pensando frio, tecnicamente é meio decepcionante, mas no contexto eu não me senti assim. Embora a história central seja previsível, a forma como ela se desenrola chama a atenção. Ainda assim é um filme lento, que toma certo tempo em cenas que poderiam ser mais curtas. Então assim, é um filme ok, com uma excelente atuação do protagonista que segura as falhas do enredo e por isso merece ser assistido. Look, I know you got issues, but you're hiding something. That's what I really believe, Bart. Agora eu vou falar um pouco sobre a história, vou me aprofundar mais em algumas críticas que eu não poderia ter feito antes, então haverá spoiler, eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Então vamos lá, logo no início a gente já entende que tem toda uma sistemática ali do Bart na casa dele, com a mãe. O quarto é tipo num porão, onde ele tem todo um equipamento de monitores, computador, e a mãe antes de entrar bate na porta, avisa, ele consegue ver ela por um dos monitores, tem câmera dentro da casa, e quando ele sai para trabalhar, a gente nota a mãe na janela, olhando ele saindo. Então a gente vê que não deve ser uma situação muito fácil, lógico, ela entende o filho, ela protege, como eu já comentei, mas ela deixa ele viver a vida dele. Ele chega no hotel, fala com o gerente ali o básico e vai para a recepção, não tem quase movimento. No entanto, chega uma mulher, pede um quarto que está numa reserva no nome tal, e ele acaba dando outro quarto para ela. Esse outro quarto é o que ele fica olhando as câmeras. E aí você pensa, nossa, um hotel que tem câmera no quarto. Não, né? É ele que coloca as câmeras naquele quarto para ficar analisando. E a questão é a seguinte, ele não fica analisando por maldade ou porque ele quer se infiltrar na vida das pessoas. Acredito que seja sim por curiosidade, mas também ele fica treinando a própria fala no sentido de ser sociável. Então se uma pessoa pergunta pra ele, como acontece muito no filme, como você está? Ao invés dele responder o que ele sempre responde de ai, essa é uma pergunta muito difícil, uma resposta muito longa, ele treina o que as outras pessoas respondem pra poder ali ter um diálogo mais sociável. Enfim, foi a forma melhor que ele encontrou de se inserir no sistema. Ele tá ali com o iPad dele, olhando, e chega
chega o próximo colega que vai ficar no lugar dele. O cara chega 15 minutos mais cedo, acha que ele tá vendo ali uma sacanagem, ele fecha rápido o iPad e vai embora. Porém, em casa, ele segue assistindo aquelas câmeras e ele vê a mulher recebendo uma visita no quarto. Tem ali uma desavença entre o casal, a gente não entende muito bem se ela é amante, se o cara ia chegar ali com uma amante, mas o que rola é que ele começa a agredir ela. O Bart fica desesperado e a primeira coisa que ele pensa é: vou até o hotel. Ele entra pelos fundos, o moleque que tá na recepção sai pra fumar um cigarro, vê o carro dele lá e escuta o tiro. Quando ele entra, já tá o Bart sentado na cama com o corpo da mulher do lado. We have a dead woman here, and I think Bart knows something about that. Porém, aquilo, ele não age como espera-se que alguém vá agir numa situação de homicídio. O outro sai para chamar a emergência, a polícia, e ele começa a catar os cartões de memória que tinha no quarto, porém deixa cair um. Bom, chega a polícia, tem um detetive que é um papel, assim, bem fraco, porque ele não faz nada do que um detetive faria. A verdade é que ele mal investiga o caso, mas ele fica em cima do Bart. Lógico, né? E o Bart conta: não, eu fui pra cá, já tava com a história toda montada. Eu fui pra casa, vi que eu tava sem a carteira, voltei, mas aí eu entrei pelo lado, porque tava mais perto de onde eu achava que tava minha carteira, e aí escutei o tiro e tal. Ele vai parar na delegacia, já tá o marido da mulher que foi morta lá, dando um chilique. A mãe do Bart chega enlouquecida, porque não era, obviamente, pro detetive tá falando com ele sem advogado, ainda mais um menino que tem um transtorno. Bom, o Bart então é direcionado para outro hotel da mesma linha. E aí quando ele tá na recepção, chega uma moça, a Andrea, e ele fica visivelmente interessado nela e ela parece dar uma trela. Depois a gente descobre que ela tinha um irmão com essa síndrome, porém mais forte, então ela lida bem com o Bart. A polícia acha o cartão lá no outro quarto do crime e aparentemente não faz nada com ele. Não demora muito para ele instalar câmeras no quarto que a Andrea tá ficando e eles começam a se aproximar. Ela conta que o cara que larga ela lá sempre é casado. Eles conversam bastante, acontece que o Bart chega a dar um beijo nela, um selinho, fica desesperado porque, né, acha que fez uma coisa muito errada. Ela ri, diz pra ele se acalmar, devolve o beijo. Então, assim, é uma situação meio estranha, porque a gente não sabe até quanto ela tá realmente gostando dele ou se ela tá querendo alguma outra coisa. It's loneliness, Bart. Loneliness makes us do things. Mas daí o guri o quê? Corta o cabelo, troca de carro, compra roupa nova e vai no hotel de tarde pra buscar a Andrea pra passear. Mas daí ele vê pela janela ela com um homem e esse homem tem uma tatuagem igual ao cara que matou a mulher. O Bart fica nervoso, volta pra casa, a polícia já tá lá recolhendo todo o equipamento dele de computador. Mas daí corta a cena pra Andrea com o marido da mulher que morreu. Então sim, se você estava imaginando que ele era o assassino, acertou. E aí dá a entender que ele quer que ela faça alguma coisa com o Bart. Como esse cara sabia que o Bart colocava câmeras no quarto porque o detetive mostrou pra ele o cartão de memória que eles acharam, eles armaram uma situação para que o Bart fosse até o hotel tentar socorrer a Andrea de uma briga. E assim ela poder ir com ele até a sua casa, pegar o HD externo que tem todas as imagens do assassinato e o homem conseguir se safar. Pois assim ela faz e ainda por cima, depois de dormir lá, deixa a arma pra incriminar o Bart mesmo. Tem uma cena ali próxima ao final que o Bart tá esfregando aquela arma no rosto, vendo as imagens, porque ele ainda tinha as imagens copiadas em outro lugar, e a mãe dele escuta um tiro. Porém, a polícia chega, o corpo dele não tá ali, tem só a arma com um bilhete dizendo: ó, me desculpa não ter entregue isso antes, tá aí as imagens, assiste, faz alguma coisa. Obviamente ele não se matou. Eu imagino que ele tenha dado tiro pra mãe chamar a polícia, porque ele não ia ter coragem, de repente, de chamar o detetive. Ou nada a ver com coragem, foi só a forma que ele achou melhor mesmo. Mostra a cavalaria indo atrás do casal e no final o Bart no shopping falando: olá, tudo bem? Olá, tudo bem pras pessoas. Oh God, oh God, oh God. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Bart, what did you do? What did you do? What did you do, Bart? Oh my God. E aí, será que ele largou de mão o voyeurismo? Analisar as pessoas ao vivo é melhor? Um shopping é um bom lugar de você ver vários tipos de pessoas. Na minha opinião, vale a pena assistir, independentemente da história, que também não é das piores, mas por causa da atuação do Ty. Eu nem sei se pronuncia Ty, mas enfim. E aí, deixem nos comentários a opinião de vocês sobre esse filme, o que vocês acharam, afinal de contas. Me sigam lá no Instagram, @morenadosanjos, @dicasdosanjosoficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.